E a treta entre o craque Neto e o Memphis Depay continua insana, com outros jogadores se envolvendo e o Neto acabando com o Memphis no programa. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told. Cara, se você ganhar o que eu ganhei, se você jogar o que eu joguei, se você jogar o que o Sócrates jogou, que o Marcelinho Carioca, Marcelinho, muito obrigado. Que a sua assessoria deveria falar pra você quem é o Neto, que é ídolo no Corinthians. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Neto, fala polêmica do Memphis Depay, o Marcelinho se posicionando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Rapaziada, esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, porque se você, assim como eu, é um apaixonado por futebol, por estatísticas, conhecer mais sobre o jogo, detalhes de quantos jogadores fizeram mais passes, dribles, conseguir comparar um jogador com o outro, ver quem é o melhor, acompanhar clubes e ligas do exterior, saber como os jogadores estão se comportando depois que eles saíram do timão ou do time que você torce, é muito bacana. Baixa o SofaScore, é gratuito e para baixar, só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. SofaScore é o melhor aplicativo de futebol mais completo e vai ajudar você a entender muito mais do jogo além do jogo. Baixa agora. O craque Neto voltou a falar do Memphis depois que o jogador ameaçou não voltar e não se reapresentar para o Corinthians se o Timão não quitasse os valores atrasados, e aí o Memphis tem total razão, mas o Neto alertou para uma coisa bem importante. O que está rolando aí em relação ao Memphis Depay, eu acho que todo trabalhador ele tem o direito de receber o seu dinheiro, o seu trabalho, mas esse sujeito, ele briga por ele, né? O advogado dele, que é belga, briga por ele, não briga pelos outros que estão também com direito de imagem. Essa foi minha diferença sempre quando eu joguei futebol e principalmente aqui na Band. Eu sempre briguei pelos outros e brigo por mim também, diga-se de passagem. Mas o que ele quer, aquilo que é pra ele, não o que é pelos outros. Eu disse aos 20 dias atrás, eu não sei se o Luiz Fabiano estava no programa, eu falei, olha, cuidado que esse cara não vem. Se a janela de transferências fosse agora, dificilmente ele voltaria. E ele já está fazendo uma casa de caboclo, né? Pelaquilo que o Luiz Fabiano já disse para nós de uma maneira maravilhosa, do contrato que se pagar 10 milhões de dólares, né? De euros. De euros, 5 milhões para papá, 5 milhões para o Corinthians. Agora, se ele pagar 5 milhões de euros, ele sai de uma maneira tranquila. E se ficar devendo, e aí vem a mentira, né? Vem a mentira da administração passada. Tava tudo certo. Como a do Andrés também já falou, como a do Duílio também já falou, que por sinal, quando o Duílio falou que tava tudo certo, tava 11 meses atrasado. 11 meses atrasado. 70 milhões ao todo. Aí como que pagou os 70 milhões? Com o dinheiro do Moscardo. Não foi? Que foi pro Você Paris. vendeu um menino que foi pro Paris Saint-Germain e com o dinheiro do Moscardo pagou todo o salário dos jogadores que estavam. Então você entrega um diamante pela sua incompetência de não pagar tudo aquilo que foi colocado. Que por sinal, eu vou até gravar aqui para vocês saberem daqueles que estavam e daqueles que saíram. Olha a barbaridade, que isso é uma das maiores vergonhas, né? Aqui, ó, estamos aqui na Rádio Bandeirantes. Para vocês terem ideia, então, que o Luiz Fabiani, quando o Duílio falou que estava tudo certo, estava com 11 meses de salário atrasado. Aí vendeu o Moscardo. Com 70 milhões do Moscardo, pagou todo mundo. Olha que absurdo. Então você faz um jogador das divisões de base, você tem um diamante lapidado que foi para o Paris Saint-Germain, só que o dinheiro dele foi pago, todos os salários atrasados de 11 meses dos jogadores do Corinthians. E é o que está acontecendo agora com o Memphis Depay e com todos os outros que estão com direito de imagem atrasado. Não importa se é imagem, não importa se não importa, é salário atrasado. E aí, o seu Depay, que ama o Corinthians, que é apaixonado pelo Corinthians, pela comunidade, fala, olha, se não me pagar, eu não vou. O Cássio, que é o maior ídolo da história, ficou 11 meses de salário atrasado. Então, cada um tem o ídolo que quer. E aí, meu irmão, há uma barbaridade em relação a isso, que por sinal, Luiz Fabiani, aqui na Rádio Craque Neto, 7k.bet.br, foram duas
notificações que foi feito pelo eu falo assim, advogado belga. E ó, o Neto não tá tão errado não, porque o Memphis já tinha falado sobre isso numa entrevista. Se liga. Let's see. I have one more year here until the World Cup. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told, like, you know, and I think that, of course, I love to be here. I want to extend here. But also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players. Meu amigo, mas agora com essas declarações, essa cobrança, exposto aí a dívida que o Corinthians tem com o Memphis e outros jogadores, o Neto resolveu soltar a garganta lá nos donos da bola e falou muita coisa, inclusive sobre essa parada do Memphis na comunidade, enfim, fazer uma média com a torcida. Seguinte, eu não gosto muito, ou gosto muitas vezes, de arranjar briga, irmão. Eu não gosto de arranjar briga não gosto assim de arranjar briga com gente que às vezes não aguenta a pancada, sacou? Aí dá uma pancada só e depois pipoca e não dá sequência na pancada. Eu tô falando do Memphis, por exemplo, né? Que botou lá o nariz de palhaço, disse que todas as vezes que eu falava dele era para eu pagar minhas contas. Eu fiquei muito bravo com isso, porque quem paga as minhas contas sou eu, né? Como o Sérgio, como a maioria do povo brasileiro e a maioria das pessoas que moram em comunidade. Porque quem fica em comunidade e quem sabe, por exemplo, eu sou muito amigo do pessoal do Paraisópolis, Buraco do Sapo, um monte de lugar. Porque nós é Corinthians. Ele não é Corinthians, esse cara. Mas só que eu não sabia determinadas coisas. Então, quando eu só falava de futebol, e que é o que eu tenho que fazer, mas quando ele entrou numa dividida comigo para falar que pagava as contas da minha família, dos meus filhos que estudam fora do país, né, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, de vários irmãos que eu tenho, não são todos que precisam de mim, né, das pessoas que eu ajudo de uma maneira bem geral, né, eu falei, pô, esse cara não foi justo comigo, porque eu sempre elogiei esse cara, a gente sempre falou tão bem dele, mas tudo bem, fez a música, né, tá com o Neymar, botou eu lá na parada e deu uma repercussão monstruosa em relação a isso, até porque se eu ficasse quieto, talvez não desse a proporção, né, Veloso? Sim. Daquilo que ele quis que tivesse, e aí não tem. Aí, quem tem amigo não morre pagão, porque eu realmente sou da comunidade. Eu que faço um monte de coisas que as pessoas não sabem. Tipo, 5 mil brinquedos pro pessoal de Laranjal Paulista, o Rafa. Da Milk Brinquedo. E uma informação que deixou o Neto muito revoltado é que o Memphis até agora tá morando num hotel bancado pelo Corinthians. Não é? Então o Corinthians deve 6 milhões e 100 pro Memphis. A Fatal Model quer pagar os 6 milhões e 100. Mas aí o que eles querem? Querem o patrocínio. Tá tudo certo, eu te dou aqui, mas você me dá ali. Que é um negócio. Pessoal, porque ele tá muito estressado, o Memphis, então a Fatal Model pode até valorizar, acompanha. Sabe por que eu tô falando tudo isso? Para chegar no que vocês do Corinthians fizeram. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês, dirigentes, vocês que administram, vocês que fazem o contrato, vocês que assinam o contrato, você que é do jurídico, você que é diretor, você não tem vergonha na cara de botar um sujeito como esse num hotel? Num hotel, sabe quanto que é a diária do hotel? Que é a suíte presidencial do rapaz da comunidade, do cara que faz trap, que faz rap, que faz o cacete. Isso é mentira, irmão. E eu não sabia disso, eu fiquei sabendo ontem à noite. Tá sabendo ou não, Veloso? Da suíte presidencial, não? Não, ele mora numa suíte presidencial há 10 meses. Sabe o valor de ter uma cozinheira, um quarto para cozinheira? Mas ele tá errado? Não. Não é ele que tá errado. Quem tá errado é você, Fabinho Soldado. Quem tá errado é você, Augusto. Quem tá errado é quem assinou. É que tem uma criança aqui que eu não posso xingar, cara. Quem tá errado é quem fez o contrato. Sabe quanto é? 274 mil reais por mês. Durante 10 meses já se gastou 2 milhões e 700 mil reais. Desse sujeito aqui que é da comunidade, que a gente pagou pau, que eu comprei a coisinha dele, a faixa. Sabe, ele tá errado? Não.
Ele mora numa suíte presidencial há 10 meses, custa R$274 mil. É o cara da comunidade que a gente pagou pau. É o cara que fala que tá junto com todo mundo. Aí o Corinthians, quebrado. Um dinheiro como esse, eu contrato um centroavante, irmão. Eu contrato um jogador de salário, Veloso. 274 por mês. Fora o extra, né? vem. Fora o extra, né? Do hotel. Fora o extra do hotel, que aí eu não sei como é que é. Que, por sinal, me parece que até o clipe que ele fez da música, falando que ele paga minhas contas todas as vezes que eu tô falando dele, por exemplo, agora eu tô falando dele. Pra ele, eu tô pagando as minhas contas disso aí. Não tô, irmão. Que, por sinal, eu ganho bem pra caramba na Band, velho. E quem paga as minhas contas sou eu, né? Agora, como é que você, presidente Augusto, como é que vocês aí agora, que estão devendo pra ele 6 milhões e 100, não sei se é mais, não é verdade? Eu não sei se é mais. E a gente não deveria nem saber dos 6 milhões, falar a verdade, né? Se tudo fosse limpo, se tudo fosse legal, a gente não deveria nem saber quanto o jogador ganha. Não é verdade? A gente deveria saber o que é de futebol. Mas aí, como ele, o trap, o rap, o raio que te parta, irmão. Porque você brigou com um cara insano, velho. E obviamente o craque Neto desafiou o Memphis, falando pra ele que se um dia ele jogar mais que o Neto no Corinthians, aí sim. Você tem que respeitar aquilo que eu falo e eu tenho que respeitar você na sua profissão. Mas eu não vou deixar de criticar você e vou ficar medo de você, do seu advogado belga ou das pessoas que trabalham com você aqui, mas não vou mesmo, irmão. E aí você arranjou uma briga insana. Vamos ver até quando você aguenta e até quando eu aguento. Certo? Então vamos lá. Um cara como esse, que fala que é da comunidade, que fala que é papapá, ele mora numa suíte presidencial. Eu não vou falar o nome da suíte, porque eu acho desnecessário da minha parte. Por quê? Porque, sabe, ninguém tem que saber onde o cara mora. E as pessoas sabem onde a gente mora, porque nós somos pessoas públicas. E um fala pro outro, grava vídeo, você não tá vendo, o cara grava seu carro, você tá no aeroporto. Agora aí, o menino, o Roberto, acho que estava indo para Fortaleza, todo mundo sabe aonde o cara vai. E a gente hoje, nesse mundo de hoje, né, a gente tem medo dos filhos, né, do que acontece com os nossos filhos. Que eu já fui ameaçado de morte, de sequestro, um monte de coisa, por causa de eleição, por causa de política. Tá tudo bem. Do clube, né? Do clube. Não foi eleição por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa de prefeito, por causa de senador. Porque eu tenho medo de prefeito, tenho medo de senador, não tenho medo de governador, não tenho medo de ninguém, velho. Que por sinal, vocês imaginam quantas pessoas já pediram a minha cabeça aqui, da CBF? Os últimos 4 presidentes, os 4. De treinador de Copa do Mundo, 2. Um monte já pediram a minha cabeça. Tá tudo bem. Um dia que a Band entender que eu não sirvo, tá tudo certo. Não tem problema, só que eu vou sair daqui de uma maneira diferente. Vou sair daqui, é só elogio. Sabe por quê? Porque a minha vida foi feita aqui. Eu tenho 23 anos de Band e tudo que meus filhos têm, tudo que eu tenho, financeiramente, eu devo ao Grupo Bandeirantes. E sairei daqui com a cabeça erguida e sabendo que todos os dias eu fiz o meu trabalho direito. Muitas vezes não. Porque eu coloco a Band em situações que a Band não merecia, e nem vocês, falar a verdade, que às vezes eu fico até mal comigo mesmo. Mas é o seguinte, mas se você é o cara que falou que eu, um ídolo do Corinthians, um dos maiores ídolos do Corinthians, queira ou não queira, eu sou. Tem muita gente que acha que não. Cara, se você ganhar o que eu ganhei, se você jogar o que eu joguei, se você jogar o que o Sócrates jogou, que o Marcelinho Carioca, Marcelinho, muito obrigado de tudo que você fez, do fundo do meu coração, em relação ao que você fez. Não foi só ele, não. Foram várias pessoas que ligaram para mim. Muita gente até concorda com o Memphis em relação a gente criticar muito, porque a gente critica muito, né? Eu sou muito crítico em relação ao futebol, né? Até porque nossa geração, tirando do Souza, mas nós somos mais críticos, né? Nós somos mais criticados também. Isso. Nós somos muito mais Muito, né? Muito. Mas muito. Você precisa ver o que o pessoal da Band fez comigo aqui. Aí os caras vêm aqui agora, olha pra mim e falam, nossa senhora lá, ele é apresentador do apito final, Rádio Bandeirantes, dono da bola.
E nessa treta do Memphis e do craque Neto, outros jogadores já se envolveram, mas o principal é o Marcelinho Carioca, né? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se posicionou e deu um puxão de orelha no Memphis, tá? Você está afrontando e se referindo a um cara que é o primeiro campeão brasileiro de 90 pelo clube, foi decisivo em vários jogos, tá? Um cara que é ídolo do Corinthians, tem mais de 350 jogos, tem vários gols importantes que a sua assessoria deveria falar para você quem é o Neto, que é ídolo no Corinthians. Campeão brasileiro em 90, o primeiro, campeão paulista em 97. E aí, você veio contratado ano passado e uma jogada estratégica e brilhante do Fabinho Soldado que trouxe você, né? Que o torcedor corintiano ficou ali feliz e você ajudou a gente a não cair para a segunda divisão. Teve um papel importante. Mas se for analisar friamente, você ainda não é ídolo do Corinthians. Pode um dia se tornar ídolo do Corinthians. Mas você primeiro tem que entender e conhecer a história do Corinthians. Antes de você falar de determinado jogador, você tem que respeitar a história desse cara. E o Neto é gigante no Corinthians, cara. O Neto é monstrão pelo Corinthians, cara. Se ele tem os erros, as falhas dele, é outra história. Como todo mundo tem as suas falhas e seus erros. Mas ele é ídolo. Fez por merecer. Em 1990, era para ele ter ido para a Copa do Mundo. Se o Lazzaroni, o técnico da seleção, não tivesse sacaneado ele e levou o Bismarck no lugar dele. Aquele lugar era do Neto, não do Bismarck. E o Brasil inteiro sabia e sabe disso até hoje. E aí, você não pode fazer uma coisa dessa. A sua assessoria tem que chegar para você e falar, o Memphis Depay, você falou de um cara que é gigante do Corinthians. Você falou de um cara que verdadeiramente é ídolo. E você não pode. Porque se a gente for pegar os números, em grandes jogos, Memphis, você não foi decisivo, você não teve uma participação exuberante e você não decidiu. Cara, você não fez gols contra o São Paulo, contra o Santos e o seu maior rival, que é o Palmeiras, o maior rival do Corinthians, você não fez gol em cima deles e você não fez gol de título. Você foi campeão paulista, como todo o grupo, mas você não é ídolo ainda. E aí você machucado, você tá indo para as comunidades para querer cantar e subindo no palco, onde você teria que estar descansando. Mas aí é problema seu. Mas você, um dia quando conhecer a história do Corinthians e entender como ela funciona, você nunca mais vai falar isso, cara. Você nunca mais vai fazer isso. E aí, quando você entender o que é a torcida do Corinthians, você vai medir as suas palavras. Então a gente torce para que um dia você se torne ídolo do Corinthians. Porque o Corinthians hoje, o clube, que é um dos maiores do Brasil, ele está te preparando para você ir para a Copa do Mundo. Mas, cara, respeita a história do Corinthians. Respeite os ídolos do Corinthians, que o Corinthians tem. Porque até agora, você não é. A parte mais engraçada, sem dúvida, é o Neto ameaçando ir até o hotel do Memphis para tomar um café por lá e trombar com o holandês. Tira o hotel, não é pra botar o hotel, Cascão. Eu não quero que as pessoas saibam onde o cara mora. Não vou fazer isso, eu não sou esse tipo de gente, cara. Não preciso disso. Ele ajudou Até o porque Corinthians, se eu quiser, eu não sei não se eu não vou ficar uma diária aí nesse hotel pra ele ver almoçando, tomando café lá. Eu com a minha família inteira. Eu vou ficar de chinelo, aquele chinelo que eu fico, aqueles... Aí eu vou lá com aquelas bermudas... Mas quem é que vai pagar? Aparecendo, sabe? Quem é que vai pagar o boleto? E eu vou pagar com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro. Aí chega no almoço lá... Ô, Zé Ruela, tudo bom aí? Quem sabe eu vou passar o final de semana pra te ver lá, irmão? Aí você fala na minha cara, na frente da minha família, dos meus filhos, que é que você que tá pagando as minhas contas. Mas e aí, torcedor? O que você achou das declarações do Neto? E o Memphis, hein? Será que vai sair do timão? Essa confusão toda é pra arrumar um motivo pra meter o pé? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião.